Pessoal, nós estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. E hoje eu quero fazer com vocês a comparação do Brasil que era antes de 2003 e o que é o Brasil atual. Então eu separei alguns gráficos, algumas coisas para a gente fazer essa comparação. E assim, inclusive até o impeachment da ex-presidente, houve uma comissão da Câmara que fez o relatório, declarou ela inocente. Mesmo assim, deram o golpe institucional no país, tá? E eu separei um pedaço desse vídeo para mostrar para vocês. A comissão do impeachment recebeu hoje o resultado da perícia dos documentos do processo. Os técnicos concluíram que as chamadas pedaladas fiscais não tiveram a participação da presidente afastada. Não participou das chamadas pedaladas fiscais. Pesquisa sobre os manifestantes naquele exato momento em 2014. Essa é a cara do Brasil. 76% das pessoas que participaram daquela manifestação votaram em Aécio Neves. 73% não têm desempregados na família. 40% recebe mais do que 10 salários mínimos. 0,8% são pessoas negras e 91% são pessoas brancas. Tá? Isso foi feita uma pesquisa sobre o perfil do manifestante para estar mostrando para a nação. E eu encontrei isso e separei para mostrar para vocês também o que está por detrás desse golpe institucional no país. Tá? Vocês sabem quais foram as pedaladas da presidente Dilma? Tirar recursos do banco público para investir no social, pois esta não é a prioridade deles. Se fosse tirar do banco do BNDES para entregar às empresas estrangeiras comprarem nossas estatais, como fez FHC, está tudo bem. Aqui é um comparativo do que eu fiz com vocês em maio de 2016, próximo da presidente ser afastada pelo Congresso. O dólar custava R$ 3,50. Hoje, 4 de junho de 2018, o dólar custa hoje R$ 4,14. R$ 4,14. Tá? Esse é um gráfico de desemprego no país. Em 2002, no governo FHC, nós tinha 10,5. 2010, tá? 2010, com os 8 anos de Lula, quando terminou, e final de 2010, nós tinha 5,3. 2014, com Dilma Rousseff, 4,3. E 2016, que todo mundo lembra, que tudo começou depois das eleições de 2014, no segundo mandato. A maioria não aceitaram o resultado da urna e começaram a impedir a presidente de governar. E aí criaram uma crise política no país, a situação foi piorando cada vez mais. Tá? Em 2016, no ano do golpe, nós tínhamos 10,6. E hoje, com o governo Temer, nós temos 13,7. Eles usaram o argumento que seria depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Brasil ia melhorar, mas os índices continuam pior. Tá? Chegamos a ser considerado a fase do pleno emprego. De 2014, criaram uma crise política impedindo uma presidente honesta de governar. Média de empregos criados anualmente. FHC criou, em seus 8 anos de mandato, 99.625 empregos. A média de Lula, anualmente, anual, criou 1.245.857 empregos. Isso é uma média anual de emprego, cada ano de cada governo.
Então, os dois tiveram 8 anos de governo cada um. Tá? PIB. Em 2003, o Brasil tinha um PIB de 1,3 trilhões. Tá? Isso bem ali no começo de 2003. Tá? E 2010, quando Lula saiu, esse PIB estava em 3,6 trilhões de reais. 2016, mesmo nós temos 2 anos de recessão no Brasil, esse PIB fechou em 6,3 trilhões de reais. Tá? Ou seja, em 14 anos de governo do PT, a gente vê quantas vezes mais cresceu o PIB. Tá? Orçamento da educação do governo federais. Tá? Vamos pegar lá em 95, FHC investiu 8 bilhões de reais na educação. Seu último ano, 17 bilhões. Lula, no seu primeiro ano de governo, ele investiu 18 bilhões. Em 2014, aqui, já que era presidente Dilma, a gente vê a crescimento constante, tá? E foi investido 82 bilhões de reais na educação do país. É por isso que nós tínhamos muitas pessoas na faculdade, muitos filhos de empregada, muitas pessoas pobres concorrendo a vagas, né? Algumas vagas desse país, tá? E concorrendo de igual para igual. O investimento foi altíssimo na educação nesses últimos anos da era PT. Orçamento da saúde de 95 a 2014. Em 95, FHC investiu 25,8 bilhões. Em 2002, ele investiu 28,5. Lula, em 2003, foi investido 30,6. 30,6 bilhões na saúde. E ele foi fechado aqui em 2014, já com a Dilma Rousseff, 106 bilhões de reais de investimento. Quantidade de cesta básica que adquiria com salário mínimo. Em 95, um salário mínimo comprava uma cesta, 2. Né? Em 2002, que foi o último ano de FHC, se comprava uma cesta, 42. Tá? Já no final de 2014, um salário mínimo se comprava 2 cestas, 21. Tá? Então vemos que tivemos muito erro, muitos acertos, mas assim, em comparação do que era, cresceu muito, o salário mínimo teve ganhos reais. Tá? Inflação média por governo. Tá? Governo FHC 9,84, uma média anual. Governo Lula 5,79, tá? E governo Dilma 6,11%. Comparação da taxa Selic, né? Dos juros, né? Da taxa Selic vem cobrando ao país. Primeiro ano de FHC 19%. Dilma contra 11% de Dilma Rousseff. Segundo ano, 15,75% de FHC e 7,5% de Dilma Rousseff. Terceiro ano, 19% de FHC e 10% de Dilma Rousseff. Quarto ano, 25% de FHC e 11% de Dilma Rousseff. Criações de empregos formais. Tá? De 95 a 2002,
uma média de emprego criada nesse período, uma média anual, foi criado 5 milhões de empregos. Governo Lula, de 2003 a 2014, foi criado 15,3 milhões de empregos nesse país. Então, ou seja, o nível de emprego no país cresceu 3 vezes mais do que o nosso governo anterior. Petrobras. Vamos falar lucros da Petrobras. A Petrobras, no governo de FHC, ela tinha uma média de lucro de 95 a 2002, a média fechou em 4,2 bilhões de lucro ao ano. Período: média de lucro de 2003 a 2013, entre o governo Lula e Dilma. A Petrobras gerou um lucro de 25,6 bilhões ao ano de lucros. Tá. Em 10 anos, nossa receita cresceu 193% e o patrimônio líquido 599%. Preço da gasolina no governo Dilma, 2,69. Governo Temer, que nós estamos nesse momento. Hoje, nesse exato momento, a gasolina está custando R$ 4,49. O golpe vai muito mais além do que os brasileiros imaginam. É hora de nós brasileiros acordar. FHC recorreu ao FMI 3 vezes, ou seja, ele quebrou o país 3 vezes. Lula pagou a dívida com o FMI. Dilma fundou o Banco do Desenvolvimento, o BRISC. E ainda tem gente que fala que pioramos. FHC, esse sim é o cara que comprou a reeleição, teve campanhas financiadas por mensalão, quebrou estatais para vender visando as propinas que seu grupo político iria receber e tantos outros escândalos que FHC e seu grupo é mencionado. Mas o impressionante é que nunca chegou ao STF até hoje e a gloriosa imprensa que temos não dá um pio. Agora, pessoal, é hora de nós brasileiros acordarmos para a real da vida e irmos para a rua. Porque, ou seja, está mais do que provado que no Brasil foi apenas um golpe. Ou seja, queria pegar o Brasil e levar o povo a cada dia à miséria. Hoje, as classes sociais estão regressando. O país que vinha saindo do mapa da fome, a fome no país está voltando, o desemprego está crescendo cada vez mais e todos os índices do país está cada vez pior. Então, eu acho que, assim, o que eu venho falando com muita frequência, já passou da hora de nós brasileiros irmos para ruas, pedir de volta a democracia desse país.